Hello everyone, welcome to your English class. How much do you know about the world, about history, about art, about the past? Let's check it out. Bom, pessoal, nesta aula nós vamos conferir quanto você sabe sobre conhecimentos gerais, sobre história, sobre arte, sobre música, sobre vários acontecimentos mundiais aí. Claro que tudo isso vai ser num tom de brincadeira, né? Porque o meu objetivo aqui é que você consiga montar as respostas. Deixa eu te explicar como é que vai funcionar então essa aula. Eu vou propor uma pergunta para você com algumas sugestões de resposta. Uma delas estará correta. Um exemplo aqui então. Who was the first man on the moon? Você vai ter 5 segundinhos para pensar ali rapidamente em qual é a melhor opção que responde essa pergunta. E o seu objetivo é montar uma frase completa com o verbo no passado, respondendo a esta pergunta. E principalmente que isso seja feito oralmente aí onde você está e em voz alta. Talvez você não saiba a resposta para todas as perguntas, né? Tem perguntas aqui sobre todas as áreas. Mas, se você não souber, não tem problema, você pode fazer essa aula aqui mais vezes. E talvez você até saiba a resposta correta e não consiga montar a frase dentro do tempo certo. Então, como esta aula é uma aula prática e ela está gravada para você pode voltar aqui e deve e fazer quantas vezes você quiser. Então, depois que eu leio cada pergunta, você vai ouvir aquele sinalzinho sonoro indicando que é a sua vez de responder, e após 5 segundos você vai ouvir a frase contendo a resposta correta, já com o tempo verbal no passado, da maneira correta como era para você ter feito. Bora começar então? Vai lá a primeira pergunta. Who was the first man on the moon? The first man on the moon was Neil Armstrong. Who was the first man in space? The first man in space was Yuri Gagarin. Who was the king of rock and roll? Elvis Presley was the king of rock and roll. Where were the Beatles from? The Beatles were from Liverpool. What did Graham Bell invent? He invented the telephone. When was the First World War? The First World War was from 1914 until 1918. Where were Christopher Columbus from? He was from Italy. Who was the soccer champion in 1986? Argentina was the soccer champion in 1986. Where were the Olympics in 1988? The Olympics were in Korea in 1988. Who was the first president of the United States? George Washington was the first president of the United States. Where was Superman from? He was from Krypton. When did the Second War begin? When did it end?
It began in 1939 and it ended in 1945. What did Isaac Newton study? He studied physics. When did the Titanic sink? It sank in 1912. When did Shakespeare write Romeo and Juliet? He wrote it in 1590. When did Santos Dumont make his first flight? He made his first flight in 1906. How long was Queen Elizabeth on the throne? She was on the throne for 70 years. When did the Twin Towers fall? They fell in 2001. Where did a tsunami happen in 2004? A tsunami happened in Indonesia in 2004. When did Elizabeth Taylor play Cleopatra in the movies? She played Cleopatra in 1963. What was Michael Jackson doing in this picture? He was playing the piano. What was Princess Diana doing here? She was dancing. This is a picture of a scene from the movie Marie Antoinette. Marie Antoinette lived from 1755 until 1793. Let's talk a little bit about this time in history, around 1700. Did people watch television in 1700? No, people didn't watch television in 1700. Did people drink Coke in 1700? No, people didn't drink Coke in 1700. Did people eat crisps in 1700? No, people didn't eat crisps in 1700. Did people listen to the radio in 1700? No, people didn't listen to the radio in 1700. Did people wear jeans in 1700? No, people didn't wear jeans in 1700. Did people use telephones in 1700? No, people didn't use telephones in 1700. E aí, como é que você foi? Conseguiu responder a todas as perguntas? Conseguiu responder a algumas, pelo menos? Bom, apesar de você saber a resposta para algumas perguntas, eu aposto que não é tão fácil assim montar a frase dentro do tempo certo, né? Mas é para isso que eu fiz essa aula para você, para que você possa voltar lá e assistir mais vezes, até que você consiga criar as suas frases aí dentro do tempo certo, fazer a sua resposta oralmente em voz alta, e você pode fazer isso quantas vezes você quiser até que você consiga.
That's all for today, folks. Bye bye. Take care.